Agora, questão 37 da prova modelo A, diz o seguinte: muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas como uma sequência de reações químicas. Considere a sequência de reações químicas representadas a seguir como a monocloração de alcanos, na primeira etapa, e a reação de aletos orgânicos com compostos aromáticos, na segunda etapa. Então você tem duas reações acontecendo. Na primeira reação, dessa questão 37, você tem um composto A que reagiu com Cl2 e formou, em presença de luz, o CH3, CH2Cl e, além disso, formou o HCl. Já na segunda reação, na segunda síntese, nós temos esse composto formado, o CH3CH2Cl, reagindo com um composto aromático e formando um composto B e, além disso, formando HCl. Bom, para a obtenção de um aleto orgânico na primeira etapa, é feita uma reação de halogenação, que é uma substituição de hidrogênios de compostos orgânicos por átomos de aletos, como cloro, denominada reação de cloração. Em seguida, na segunda etapa, é feito um processo conhecido por reação de alquilação Friedel-Crafts, que é uma reação de aletos orgânicos com compostos aromáticos, ou simplesmente a ligação de grupos alquil à estrutura de compostos orgânicos com anéis aromáticos. Então, temos aqui duas reações em que vamos adicionar ou vamos substituir uma estrutura em um outro composto. Então, vamos ver quais são os compostos formados em cada uma das etapas, ou na primeira etapa, ver qual era o composto dos reagentes que reagiu para a formação desse aleto orgânico. Então, acerca disso, nós vamos ter que relacionar as estruturas dos compostos A e B e indicar os nomes desses compostos e algumas outras informações. Então, primeiro vamos identificar quais seriam cada um desses compostos. Perceba que na primeira reação nós tivemos uma reação de substituição do cloro no composto A, em que dois compostos formaram dois compostos. Temos uma reação de substituição do cloro, que substituiu um dos hidrogênios, já que esse hidrogênio se ligou ao outro átomo de cloro. Portanto, o composto da estrutura A é um composto que tem essa quantidade de carbonos e também um total de 6 hidrogênios. Já que aqui nós temos 5 hidrogênios, porque um hidrogênio foi substituído pelo cloro, então o composto que nós temos é esse daqui, o CH3. Estou desenhando de uma forma melhor. Nós temos aqui esse composto formado por 2 carbonos, já que nessa reação de substituição, um dos hidrogênios do carbono foi substituído por um cloro, que é a reação de substituição por halogenação, no caso mais específico, cloração, e o composto B é um composto formado pela substituição de um hidrogênio do anel aromático, já que aqui apareceu um hidrogênio ligado ao cloro, e esse cloro que está ligado ao hidrogênio formou o ácido clorídrico, portanto, o restante da molécula substituiu o hidrogênio na estrutura do anel aromático. Então, o composto formado é um composto em que, no anel aromático, nós temos a formação desse composto com a ramificação. Então, essa é a estrutura do composto B, certo? A partir disso, percebendo quais substâncias entraram e saíram da reação, nós temos que julgar as afirmativas. Bom, a primeira afirmativa diz o seguinte: o nome aceito pela IUPAC da substância A é cloroetano. Então perceba que a substância A é um aleto orgânico que tem 2 carbonos e 6 hidrogênios e não tem o cloro. Portanto, ele é um hidrocarboneto e, nesse caso, o nome do composto é etano, tá certo? Então, a substância A não é o cloroetano, a substância A é apenas o etano, ou seja, a primeira afirmativa está errada, certo? Segunda afirmativa, o nome aceito pela IUPAC da substância B é o etilbenzeno. Então, olhando para a substância B, nós temos aqui uma ramificação com 2 carbonos, que é a ramificação etil, e a cadeia principal, que é o benzeno. Portanto, na segunda afirmativa, o composto é chamado de etilbenzeno.
etilbenzeno. E realmente está correta a segunda afirmativa, etilbenzeno. Terceira afirmativa, todos os carbonos da substância B apresentam hibridização sp2. Lembrando que hibridização sp2 é aquela hibridização que tem um carbono fazendo ligação dupla e duas ligações simples. Então perceba que nessa molécula os carbonos do anel benzênico realmente são sp2, porém os carbonos da ramificação são todos sp3. Então, não posso dizer que todos os carbonos da molécula são carbonos do tipo sp2, tá certo? E afirmativa 4. A fórmula molecular da substância B é C8H10. Então, nesse caso, é só contar a fórmula molecular. Vamos conferir. Temos aqui no anel benzênico 6 carbonos, mais esse, me dá 8 carbonos, C8. Agora vamos contar o total de hidrogênios. Cada um desses carbonos tem um hidrogênio ligado a ele, então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, mais esses 2, 7, mais esses 3, 10. Então a fórmula molecular é C8H10 e é exatamente o que diz a afirmativa. Portanto, a afirmativa 4 está correta. Fórmula molecular, bastava contar ali a fórmula desde que a estrutura estivesse correta, nenhum problema. E a afirmativa 5, o processo de alquilação, representado pela equação da reação na segunda etapa, pode ser classificado como reação de substituição. Então, na segunda etapa, nós temos aqui uma reação, já que é um aromático, e é muito comum ocorrer reação de substituição em aromático, essa reação de substituição, de uma forma muito prática, pode ser identificada por duas substâncias trocando partes de suas moléculas e se transformando em duas substâncias. Portanto, temos aqui realmente uma reação de substituição, já que aromáticos dificilmente fazem reações de adição, apesar de terem ligações pi, tá certo? Então, nós temos que dizer aqui quais dessas afirmativas estão corretas, e nós encontramos as afirmativas corretas aqui, 2, 4 e 5. Então, temos as afirmativas corretas 2, 4 e 5 na alternativa de 2, 4 e 5, certo? Vamos agora, então, para a questão 38. Questão 38 da prova do modelo A diz assim: um experimento usado nas aulas práticas de laboratório da SPSEC para a compreensão da reatividade química é pautado na reação entre magnésio metálico e ácido clorídrico. Experimentalmente, consiste em mergulhar uma fita de magnésio metálico numa solução de concentração 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Acerca do processo acima descrito e considerando sua ocorrência de reação, são feitas as seguintes afirmativas. Então, o que nós temos aqui é uma reação que está ocorrendo entre o magnésio metálico e o ácido clorídrico. Uma reação comumente chamada de simples troca ou deslocamento, com a formação do H2 e a formação do MgCl2. Portanto, balanceando a equação, nós temos aqui a formação do gás hidrogênio e a formação do cloreto de magnésio. A partir disso, nós temos que julgar as afirmativas. A primeira afirmativa sobre essa reação diz o seguinte: a ocorrência da reação é evidenciada pela formação de bolhas do gás oxigênio. Então perceba que nós não temos nem oxigênio no processo, então não tem como formar o gás oxigênio, e sim formaremos o gás hidrogênio. Portanto, a primeira afirmativa está errada. Não se forma gás oxigênio e sim gás hidrogênio. Segunda afirmativa. Um dos produtos formados na reação é o óxido de magnésio. Então, nessa reação nós tivemos a formação do MgCl2, que é o cloreto de magnésio, um sal e não um óxido. Portanto, a afirmativa 2 está errada. Afirmativa 3. O coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico, após a escrita da equação da reação corretamente balanceada, é 2. Então, como você pode perceber, realmente nós tivemos aqui, após o balanceamento, o ácido clorídrico ficou com coeficiente 2, porque precisamos da formação de gás hidrogênio e cloreto de magnésio, e já que o magnésio tem NOx mais 2 e o cloro NOx menos 1, precisamos de 2 átomos de cloro. Então, realmente, a afirmativa 3 fala do balanceamento correto. A afirmativa 4 diz o seguinte: o agente oxidante dessa reação de óxido-redução é o ácido clorídrico. Então, vamos lá.
o magnésio reagiu com o ácido clorídrico, formando gás hidrogênio e cloreto de magnésio. Vamos para os NOx. O NOx do magnésio aqui é 0, do H é mais 1, do Cl menos 1. Aqui o H2 tem NOx 0 e aqui o magnésio tem NOx mais 2 e o Cl tem NOx menos 1. Então perceba o que aconteceu. O magnésio foi de NOx 0 para NOx mais 2, ou seja, ele oxidou. E o o hidrogênio foi de NOx mais 1 para NOx 0, ou seja, ele reduziu. E lembrando que a prova está querendo dizer qual é a substância que participou da oxirredução como agente oxidante. Lembrando que quem reduz é aquele chamado de agente oxidante. E nesse caso a substância que reduziu e portanto é o agente oxidante foi o HCl. E o que a questão afirma é que o agente oxidante dessa reação é o ácido clorídrico. Portanto, afirmativa correta. Vamos para a última afirmativa, que diz o seguinte: considerando a solução inicial do ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro com 100% ionizado, qual é o pH dessa solução? A questão diz que é 2. Então, lembrando que o ácido clorídrico, quando dissocia, libera H+, e Cl-, e a proporção do H+ para HCl é de 1 para 1. Logo, se a concentração de HCl aqui é de 10 elevado a menos 1 mol por litro, a concentração de H+ desse ácido 100% ionizado também é de 10 elevado a menos 1 mol por litro. E a gente calcula o pH de uma solução assim, ó, menos o log da concentração de H+. Então, nesse caso, temos que calcular menos o log de 10 elevado a menos 1, que vale 1. Então, o pH dessa solução vale 1. E a afirmativa diz que o pH dessa solução vale 2. Portanto, afirmativa errada. Então, temos que dizer aqui quais são as afirmativas corretas. E as únicas afirmativas corretas aqui foram as afirmativas 3 e 4. Afirmativas 3 e 4, ou seja, alternativa B. Afirmativas 3 e 4 são as únicas afirmativas corretas da questão 38. Tudo bem? Vamos seguindo aí para a nossa próxima questão.